pessoal! Nessa aula, nós vamos falar sobre a função derivada. A gente viu que a derivada ela é um conceito local, né? Só faz sentido eu falar derivada de uma função num determinado ponto. Mas então, o que vem a ser essa função derivada? É porque é lógico que se a gente muda o ponto, muda, né? Normalmente muda a derivada, dado uma função f de x. Se você quiser calcular f' de 2, é um cálculo. Se você quiser calcular f' de 3, você tem que refazer todas as suas contas, né? Então a ideia é, será que existe uma regra, uma fórmula para cada função que eu não precise ficar calculando a derivada toda vez que eu mudar o ponto? Que essa fórmula sirva para calcular a derivada em todo e qualquer ponto, bastando para isso substituir o x, né, que eu quero nessa fórmula? Então isso é o que a gente chama de função derivada. É o que a gente vai ver aqui na aula de hoje. Será que, dado um x, né, existe uma função que me devolve um f' de x? Então, será que essa função existe? Se ela existir, ela é chamada f' de x, que é a derivada da função x, ou função derivada. Então, observe que aqui o f' de x não vai ser um número, vai ser uma função, vai ser uma regra, né? Vai ser uma expressão que depende de x. Diferente do conceito de derivada que a gente viu, que só faz sentido derivada no ponto, né? Que aí sim tem aplicação as duas interpretações que a gente viu lá, tanto a geométrica quanto a prática. Você fala, então para que serve a f' de x? Para que serve, né, a derivada, a função derivada? É exatamente uma fórmula para te calcular a derivada em todo e qualquer ponto, porque na aplicação você vai precisar calcular a derivada no ponto. Mas se você conhece a função derivada, que é uma regra que te dá a derivada da função f, por exemplo, em qualquer ponto, aí você quer f' de 2, basta você fazer o x igual a 2 nessa regra. Você quer o f' de 3, basta você fazer o x igual a 3 nessa regra. Você não tem que fazer o cálculo todo de novo, tá? Então, vamos relembrar o que a gente viu de derivada, nossa definição. Então, a nossa definição é essa aqui, ó. F' de a era o limite, quando x tende a a, de f de x menos f de a sobre x menos a. Então, a gente podia pensar assim, já que eu quero f' de x, basta eu trocar o x, né, o a aqui por x, resolve. Mas observem que não, né? Porque se a gente troca aqui no nosso limite o a por x, vai ficar esquisito, né? X tender a x já não faz sentido. E em cima vai ficar f de x menos f de x, que é zero. E embaixo também zero. Então, não posso. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai reescrever esse limite que calcula a derivada no ponto, né, de uma outra maneira, que me permite trocar o a por x, que aí, em vez do a ser um valor numérico, o a vai ser simplesmente uma variável x, e eu vou estar calculando esse limite de todo jeito, né, o mesmo limite, só que com outra roupagem, só que o resultado não vai depender, né, não vai ser numérico, vai depender de um x. E aí eu vou ter esse resultado para todo e qualquer número que eu quiser, tá? Então, o que nós vamos fazer aqui agora é simplesmente uma mudança de variável. Olha só, suponha esse aqui é o nosso desenho lá que a gente fez para quando a gente foi calcular a derivada, né, o f' de a, derivada da função f no ponto a pela primeira vez. Então, suponha que só que aqui eu fiz mais limpo o desenho, só coloquei o que a gente precisa, né, não desenhei a reta tangente. Mas suponha que eu tenho um gráfico de uma função f de x, que está aqui de azul, e desenhei os dois pontos, o a f de a e o x f de x, tá? Então, nesse gráfico, né, nesse desenho aqui, nessa figura, eu vou fazer a seguinte mudança de variável. O x menos a, né, se eu pego aqui no meu desenho aqui, o x menos a é representado por esse, né, tamanho verde aqui que eu desenhei. Então, o x menos a eu vou chamar de h, tá? Então, simplesmente essa conta que eu vou fazer, essa é o que a gente chama aqui uma mudança de variável. Eu vou trocar de nome, né? Trocando onde tem x menos a, você colocar h, o que vai acontecer naquele limite que a gente tinha? Então, olha o limite que eu tinha. Eu tinha esse limite aqui. Limite quando x tende a a, de f de x menos f de a sobre x menos a. Se eu faço o h como x menos a, o que vai acontecer? Vamos substituir esse limite. Então, a primeira coisa que eu vejo é que o x é a mais h, né? Você passa o a para o lado de cá, ou soma a dos dois lados, né? Então, você tem que o x é a mais h. Então, f' de a, aqui estou só copiando. No roxo aqui estou só copiando o azul, a expressão azul, fazendo essa troca. Então, f' de a vai ser limite, aí aqui já tem, né, uma coisa diferente. Se o x está se aproximando de a, é óbvio que o h está se aproximando de quem? De zero. Né? Porque observa que agora eu não quero mais ter x nesse limite aqui em cima, essa que é a ideia. Eu quero trocar o x por outras letras, né? De tal forma que eu não mude o limite. Então, aquilo que eu falei, estou só trocando de nome, né? Uma troca de roupa aqui nesse limite, tá? Mas o limite é o mesmo.
Então, f' de A vai ser limite quando h tende a zero, desde que o h seja x menos a, de f de x, mas quem é x? A mais h, então no lugar do x aqui entrou o a mais h, o resto eu só copiei, menos f de a, e o denominador, que era x menos a, observe que x menos a é o nosso h, dividido por h. Então, esse limite azul e esse limite roxo são exatamente a mesma coisa, ou seja, é o f' de A. É o nosso limite que calcula a derivada de uma função f em um determinado ponto. Posso usar qualquer um deles? Pode. Qual que é mais fácil ou qual que é o mais difícil? Isso não existe. Se você consegue fazer calcular um limite pela fórmula azul aqui, você também vai conseguir pela roxa e vice-versa, tá? Eles são exatamente a mesma coisa, escritos de maneiras diferentes. Então para que eu faço isso? Qual é a vantagem? A vantagem é que olha para o limite roxo aqui. Agora eu posso trocar o a por x, né? Só para a gente ter uma fórmula para f' de x. O que eu não podia fazer nessa primeira expressão aqui, né? Que se eu trocasse o a por x, ficava x tendendo a x. Agora observe que aqui é h tendendo a zero. Independente de quem é f, de quem é o ponto a, aqui vai ser sempre limite de h tendendo a zero. E o que muda vai ser aqui o f e o a. Mas aí você pode trocar o a por x, vai ficar f' de x, é limite quando h tende a zero, f de x mais h menos f de x sobre h. Acabamos de achar uma expressão para f' de x, que é uma expressão que me calcula a derivada num ponto x, onde quem é x? Um ponto qualquer, tá? Então, a primeira coisa, agora eu vou fazer um exemplo para vocês verem. Vou pegar uma função e um ponto e vou calcular o limite pelas duas fórmulas aqui, para vocês verem que é a mesma coisa. É lógico que a continha, às vezes, em um vai ficar diferente no outro tipo, mas em termos de raciocínio, em termos de dificuldade, em termos de, eu consigo um e não consigo outro, isso não existe, tá? É a mesma coisa. Então, peguei a seguinte função. Peguei a função raiz quadrada de x e o ponto 3. Então, vamos calcular f' de 3. Então, comecei aqui com o jeito que a gente já conhecia, né? A definição de derivada que a gente viu lá no início. Limite de quando x tende a 3, de f de x menos f de 3 sobre x menos 3. Tá? Só substituir o f de x aqui por raiz quadrada de x. A gente sabe que é um limite do tipo 0 sobre 0. Aí aqui, como é uma raiz, né? Eu tenho uma raiz quadrada, então a ideia é a gente multiplicar pelo conjugado. Então, foi o que eu fiz aqui embaixo, ó, né? Peguei esse limite que eu quero calcular, multipliquei em cima e embaixo, para não alterar o limite, pelo conjugado do numerador. Aqui era raiz de x menos raiz de 3, então multipliquei e dividi por raiz de x mais raiz de 3. Então, em cima vai ficar o quadrado primeiro, que é x, menos o quadrado do segundo, quadrado de raiz de 3 é 3, e embaixo eu só copiei o produto. Aí observe que a gente vai poder simplificar aqui, né? O x menos 3 com o x menos 3, sobrando limite quando x tende a 3, de 1 sobre raiz de x mais raiz de 3, não estamos indeterminados mais, então se x tende a 3, aqui embaixo vai para 2 raiz de 3, e esse aqui é o resultado do limite, tá? Então, só fiz um exemplo de um cálculo de derivada aí, usando a definição que a gente já tinha, para vocês se lembrarem. Vamos fazer o mesmo exemplo agora, mesma função, mesmo ponto, usando a nova formulação, né? A nova regra que a gente chegou para calcular o limite, a nova definição, vamos dizer assim, que era essa daqui, ó, f' de 3 era o limite quando h tende a zero, f de a mais h menos f de a sobre h, que era o que a gente chegou lá atrás, né? O meu a é 3, então só substituir. Então essa aqui é a minha nova definição aí de derivada no ponto. Quem que vai ser f de 3 mais h? Se f de x é raiz de x, f de 3 mais h é raiz de 3 mais h, que é o que está aqui, menos f de 3 sobre h. A mesma ideia, tá vendo? Aqui eu nem vou mudar a técnica. Eu tenho uma raiz, vou multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado. Então, as contas são ligeiramente diferentes, mas o raciocínio é o mesmo. Multiplica pelo conjugado, em cima vai dar quadrado do primeiro, que é 3 mais h, menos quadrado do segundo, menos 3. Embaixo eu só copiei h vezes isso daqui. Observe aqui que o numerador vai sobrar só o h, né? 3 menos 3 aqui dá 0. Então, o h aqui de cima eu vou poder dividir com o h de baixo, né? Vou poder cortar o h aqui, né? Que vocês falam, que é dividir por h em cima e embaixo. Sobra o quê? Vai sobrar 1, que ficou, né? Tô na frente aqui, mas é o limite quando h tende a 0, de 1. Observem que não estamos indeterminados mais. Dividido por raiz de 3 mais h, tá tudo dentro da raiz aqui, mais raiz de 3. Se h vai para 0, essa parte aqui vai para raiz de 3 mais raiz de 3, 1 sobre 2 raiz de 3, igual o outro que a gente já tinha, tá? Então, aqui foi só para mostrar para vocês que, de fato, não tem diferença nenhuma você calcular por um jeito ou pelo outro, né? A vantagem é que essa segunda fórmula me permite escrever isso daqui, ó.
permite escrever quem é a função derivada que a gente estava procurando lá no início, né? Quem é f' de x? Então, f' de x é limite, quando h tende a zero, de f de x mais h menos f de x sobre h. Tá aqui um jeito de você calcular a derivada de uma função em qualquer ponto. Observe que o resultado desse limite aqui vai depender de x. Não vai ser numérico, ele vai depender de x. E aí, dependendo de x, você quer no ponto tal, você calcula esse limite aqui, depois você fala, eu quero a derivada no ponto 2, f' de 2. Então, você calcula esse limite aqui, depois substitui o x igual a 2. E por aí vai, tá? Então, vamos fazer alguns exemplos, agora calculando a função derivada para algumas funções. Tá? Então, vai ser uma expressão que depende de x, não mais a derivada no ponto. E aí vocês vão ver que a gente vai entrar num conteúdo agora, que são as chamadas regras de derivação, que vocês gostam bastante, né, de derivar, mas o que a gente vai estar fazendo é exatamente calculando f' de x para algumas funções. Então, isso em termos de aplicação, não tem muita aplicação. O que tem aplicação de derivada, lembrem-se, é a derivada no ponto. Né? Mas o f' de x é muito útil, porque você calcula em qualquer ponto. Aí depois você quer num determinado ponto, basta você substituir o ponto que você quer, tá? Então, agora vamos fazer alguns exemplos de f' de x e a gente vai ficar trabalhando com ela agora um bom tempo, tá? Então, agora a gente vai fazer alguns exemplos do cálculo de derivada de uma função, né? Do cálculo de f' de x, como a gente acabou de ver. Então, vou começar com a função x2, quero saber quem é f' de x. Lembrando que f' de x é a derivada, é a função derivada da função x2. Que é uma regra, vai ser uma função, vai ser uma expressão que vai me calcular a derivada de x2 em qualquer ponto que eu quiser. Então, como é que a gente calcula? Então, lembra que o limite que define a derivada, a função derivada, né, é esse aqui, ó, f' de x é limite quando h tende a zero, f de x mais h, menos f de x sobre h. Aí eu só substituir a função que eu quero. Né? No nosso caso, f de x é igual a x2, né? Vocês têm muita dúvida aqui nesse f de x mais h, então é só vocês lembrarem, se f de x é x ao quadrado, quem vai ser f de x mais h? Vai ser x mais h, tudo ao quadrado, que é o que está aqui, tá? Menos f de x, que é x2, sobre h. É sempre um limite zero sobre zero, então a gente tem que sair dessa determinação, mas aqui a ideia é fazer essa conta aqui do x mais h ao quadrado, foi o que eu fiz aqui, ó, o quadrado primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, o resto só copiei, menos x2 sobre h, aí o x2 menos o x2 aqui vai embora, sobra 2xh mais h2 dividido por h, coloco o h em evidência, aí vai dar para dividir por h aqui em cima e embaixo, sobrando limite de 2x mais h quando h tende a zero, que é, se h vai para zero, isso aqui vai para 2x. Tá vendo? Ou seja, a gente chega num resultado que é uma expressão que depende de x, né? Não é sempre numérica mais. Então, aqui o que a gente concluiu? Que a derivada, a função derivada de x2 é 2x. A gente escreve assim também, ó, né? x2 linha, ou seja, derivada de x2 é 2x, tá? Então, essa é uma primeira função derivada aí que a gente está vendo. Aí você fala, eu quero calcular f' de 3 para a função x ao quadrado. Então, f' de 3 é 2 vezes 3, que é 6. Quanto que é f' de 4? 8. Quanto que é f' de 10? 20. Quanto que é f' de 30? 60. Tá vendo? Ou seja, a gente achou uma expressão que me permite calcular a derivada em qualquer ponto. Então, esse é o papel da função derivada, tá? Vamos fazer mais um exemplo, que é o exemplo da raiz quadrada, que eu tinha feito lá atrás, né, no cálculo da derivada no ponto. Então, vamos calcular agora essa função, a derivada dela em qualquer ponto, ou seja, f' de x. Então, uso a definição, de novo, que é esse limite que está aqui, f de x mais h menos f de x sobre h, quando h vai para zero. Aí, lembrando, se f de x é raiz quadrada de x, quem é f de x mais h? Raiz quadrada de x mais h, que é o que está aqui, menos f de x sobre h. Aí a ideia aqui é multiplicar pelo conjugado, né, em cima e embaixo, que é o que eu fiz aqui, né, multipliquei por raiz de x mais h mais raiz de x, que é o conjugado desse aqui de cima. Aí vai ficar quadrado do primeiro, que é x mais h, tá aqui, menos o quadrado do segundo, então quadrado de raiz de x, tá aqui. Embaixo eu só copiei, tá vendo? Vai ficar h vezes essa soma de raízes aqui, que tá aqui. Observe que aqui em cima, ó, x mais h menos x, vai sobrar só h. Esse h que vai daqui de cima eu posso dividir, né, com o h que está aqui embaixo, tá? Dividir por h em cima e embaixo. Sobra, então, em cima sobra 1, embaixo sobra, aqui faltou fechar um parênteses, né? Mas embaixo vai sobrar isso aqui, ó, raiz de x mais h mais raiz de x, que é o que está aqui.
Aí não é mais indeterminado, né? Qual é esse limite aqui quando h vai para zero? Então, se h vai para zero, aqui dentro da raiz vai para x. Então, isso aqui fica raiz de x mais raiz de x, que é 1 sobre 2 raiz de x. O que a gente concluiu? Que a derivada dessa função, né, que é raiz quadrada de x, então a derivada de raiz quadrada de x é 1 sobre 2 raiz de x. Lembre-se nos exemplos lá atrás que a gente calculou essa derivada no ponto 3. A derivada dava 1 sobre 2 raiz de 3. Qual é a derivada no ponto 4? 1 sobre 2 raiz de 4. Qual a derivada no ponto 10? 1 sobre 2 raiz de 10. Qual a derivada no ponto π? 1 sobre 2 raiz de π. Tá vendo? Eu tenho uma expressão que me calcula a derivada de raiz quadrada de x em qualquer ponto, tá? Então, a gente escreve a derivada de raiz quadrada de x é 1 sobre 2 raiz de x. Então, mais uma derivada e mais uma função que vocês já sabem calcular a derivada, tá? E um último exemplo, que eu peguei aqui, 1 sobre x. Quero também saber qual a função derivada de 1 sobre x. De novo, vou lá no limite, que calcula f' de x, que é esse daqui. Substituo, então no lugar do f de x mais h vai entrar 1 sobre x mais h, né? Porque f de x é 1 sobre x. Quem é f de x mais h? 1 sobre x mais h. Menos 1 sobre x, que é o f de x, dividido por h. Quero calcular esse limite quando h vai para zero. É um limite indeterminado, mas aí aqui em cima eu tiro o MMC aqui do numerador, que é o que está aqui, ó, né? X mais h vezes x, então fiz essa continha aqui do numerador. X mais h vezes x dividido por x mais h dá x, menos x mais h vezes x dividido por x dá x mais h, né? Cuidado que como é menos, ó, então abri um parênteses aqui porque vai trocar o sinal de todo mundo, senão vocês esquecem de trocar o sinal. Tudo dividido por h. Uma fração, né, dividida por outra é a de cima vezes o inverso da de baixo. Só que aí aqui, olha o que fica essa fração de cima, olha o numerador dela, vai ficar x menos h. X menos x é zero, então aqui fica menos h, que é o que está aqui, ó. Embaixo é x mais h vezes x, que está aqui, vezes o inverso dessa fração de baixo. A fração de baixo é h, o inverso dela é 1 sobre h, que é o que está aqui. Vou poder dividir por h em cima e embaixo. O que sobra? Em cima sobra menos 1, né? Cuidado, que aqui era menos h e eu dividi por h, então vai sobrar um menos 1 aqui em cima. E embaixo vai sobrar o x mais h vezes x. Se h vai para zero, x mais h vai para x, vezes x dá x2. Né? Aqui sobrou um pontinho aqui, mas x vezes x dá x2. Ou seja, o que a gente acabou de descobrir? Que a derivada de 1 sobre x, ou seja, o f' de x, é menos 1 sobre x2. Então, mais uma função derivada aí pra gente. Derivada de 1 sobre x é menos 1 sobre x2. E é desse jeito, é através desse limite que são calculadas todas as funções derivadas, como a gente vai ver nas próximas aulas, né, com as regrinhas de derivação, tá? Então, até lá!